Oi, gente, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu e a minha parceira Ju Silveira, minha querida, com essa nossa super convidada, a Lu, mais conhecida como Luciana Catoni, né? Um super prazer. A Catoni. Tenso, mas tá tudo. Um super prazer receber a Luciana aqui com a gente. A Lu, que é publicitária, é designer gráfica, cofundadora do Maternidade nas Empresas, que nós vamos falar bastante agora, né? E idealizadora do projeto Real Maternidade, que também é mais uma pauta nossa, né, Jujuba? É isso aí. E o que a gente faz nesse programa? Qual é o nosso propósito? Trazer assuntos tensos e pessoas que possam falar sobre esse assunto, transitar nesse meio de uma forma positiva. Então, como o assunto tenso de hoje era entender um pouco esse universo do empresariado, da mulher que trabalha e que eventualmente decide pela maternidade e precisa lidar com isso nesse contexto, a gente convidou a Luciana Catoni, que é uma amiga, a mãe do Henrique, esposa do Elmar, mestranda e professora universitária. A gente tem que citar todo o currículo, né, Juju? A Luciana é um monte de coisa. E isso que é bárbaro, porque a gente percebe que quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente faz. E principalmente, o que a Lu acredita, que eu acho que é fundamental que a gente fale agora, ela acredita que a maternidade é um impulso para as mulheres, para as empresas e para a sociedade. Então isso é um tema bastante tenso, mas que no final, independente do ponto de vista, tá? Tudo e certo. Pra mim, pessoalmente, é um alívio, porque quem tem 3 filhos tem que acreditar nisso. Eu acho que antes eu queria agradecer o convite. Mas, por favor. Dizer que eu tô muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês e com você aí também. E espero que a gente leve uma mensagem positiva, né? Pois tá tudo certo mesmo. Tá sempre tudo certo, né? Para começar esse bate-papo e pra gente poder entender um pouco da pessoa, de quem a Lu é e dessa experiência toda na maternidade, nas empresas, na sua realização profissional, contextualiza pro nosso programa É Tenso, mas tá tudo certo. O que é tenso pra Lu? O que é tenso pra Lu? E o que é tenso para essa Lu que empreende hoje num projeto tão bonito quanto Maternidade nas Empresas? Legal. Bom, o que é tenso para mim? Acho que atualmente tem uma coisa que tem me deixado muito tensa. Pessoas, no geral, elas não estão valorizando as coisas boas que existem, né? Porque assim, tem muita coisa boa rolando e a gente só fala nas coisas ruins. Então, eu acho que as mensagens positivas, elas não são tão amplificadas como elas deveriam. As pessoas não olham a jornada, né? Ela incrível, só vê a gente só fica pensando que precisa ter a coisa grande lá na frente, mas isso é um caminho. Exatamente. Então, a gente está naquele caminho, às vezes a gente está conquistando várias coisas, aí a outra pessoa está olhando do vizinho que está maior e aí acha a coisa ruim. Então, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, as pequenas conquistas e amplificar para o mundo, porque tem muita coisa boa acontecendo. E, na verdade, se a gente for pensar sobre exatamente os movimentos que acabam gerando valor e gerando algo a longo prazo, como o projeto da Lu, né? Algo de propósito. Então, se a gente ficar só norteado no que não dá certo, a gente sempre vai esquecer do que dá certo e que pode ser bonito, né? Isso que é o teu projeto, né? Tem que valorizar os movimentos. Acho que essa questão da jornada e do viver o agora é importante. E tu trouxe uma coisa valiosa, Lu, que é muito da nossa conexão, né? Do motivo da gente estar aqui, que é a questão da gente olhar a tensão e os desafios como algo positivo. Né? A gente tem na vida passos a dar para chegar no melhor. Né? E até chegar nesse melhor, tem passos por buracos, tem passos que se sobressaem, enfim, né? Que são degraus. E a gente tem que passar. Né? E eu acho que a gente tem que valorizar, igual você disse, Ju. A gente tem uma meta, mas o caminho a gente tem que valorizar. Exato. Né? Falando em caminho, acho que a gente pode até aproveitar o gancho. Vamos entender um pouco o que tu acha, Lu. Como que a Lu chegou nesse projeto tão bonito que vocês vão conhecer na sequência, tá? Que é o Real Maternidade e o Maternidade nas Empresas. Então, assim, como que isso aconteceu? Qual o propósito disso? Aí ela fica com uma carinha toda mimosa, sabe? É que ela gosta do que ela faz. Fica emocionada, eu acho lindo. Conta pra nós um pouco. Tá, então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu vou comecei... do café do bem. Do café do bem, né? Eu comecei o projeto Real Maternidade. Na verdade, assim, eu sou publicitária e eu trabalhava numa agência de publicidade online e uma rotina frenética. Eu tinha hora de chegar, não tinha hora de sair, uma confusão, e eu engravidei nesse contexto. E eu tive meu filho, o Henrique, hoje ele tem 8 anos, tive meu filho no contexto de agência.
Que não é fácil, né? Não, trabalhava muito, deixava Não é meu fácil. filho às 8 da manhã na creche, 7 da noite eu E buscava, a gente sem sabe. energia, aquela coisa. Eu falava, gente, isso tá errado. Não, e quantas mães estão assistindo e sabem que realidade é essa, que é deixar o Exato. filho de manhã e pegar à noite, né? E não conseguir A gente não conviver, vê né? durante É. o dia, é tão difícil. Né? E eu ficava com isso na minha cabeça. Até que um dia, quando meu filho fez 1 aninho de idade, aconteceu um episódio bem triste na nossa família. A gente perdeu uma priminha de 2 aninhos. E esse episódio super tenso, mexeu comigo. Eu falei assim, gente, se eu morrer amanhã, se o meu filho morrer amanhã, o que eu vou levar dessa vida? E aí o que eu fiz? Na minha época não existia flex time, não existia home office, né? Que a gente consegue fazer esses movimentos de ficar um pouco mais com a família. Ninguém falava nisso. Aí eu pedi demissão. Falei, olha, eu vou ficar meio horário com meu filho, o outro meio horário eu vou trabalhar, porque eu preciso, eu adoro fazer projetos, adoro o trabalho. E foi aí que nesse meio tempo eu criei o projeto Real Maternidade. Como um projeto pessoal nas redes sociais, eu criei o projeto primeiro no Face. O objetivo do projeto é levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. É através da vida real a gente levar isso, porque todo mundo precisa disso. E a gente percebe isso na forma como ela fala. Tu percebeu Não, isso? a Lu já tem uma leveza É. aqui de tratar que a gente precisava compartilhar, né? Esse programa não tá aqui por acaso, tem que compartilhar esse tipo de história e de visão, né? De lente que a gente coloca para as coisas. Mas o que é incrível no cerne do teu projeto, Lu, e que mexe muito, principalmente comigo, que tenho as crianças, enfim, é que a gente não pode esquecer que nessa decisão tem o nosso desejo pessoal. Né? A gente, quando vira mãe, quando escolhe pela maternidade, a gente não está escolhendo não ser a outra pessoa que vem antes, né? A gente não está escolhendo não ser a profissional, a gente não está escolhendo não ser a mulher para ser mãe. A gente está escolhendo ser mais a mãe. Exato. E isso é Mais uma entre várias que tu assume, vários papéis isso que tu assume, ainda né? é uma questão, eu entendo. Né? O que a gente vê muito, e eu acho que o grande barato desse projeto que fala da maternidade nas empresas é entender que a mãe que está ali é uma mulher de negócios, é uma mulher capaz, produtiva. Essa forma de conversar, Lu, que vocês resolveram, tu e a Suzana Zaman, que é conversar, a gente não pode conversar só com a mulher. Tem questões muitas que permeiam a vida da mulher e a forma como ela se enxerga. Mas a gente está falando da empresa. Então eu vou fazer, né? eu vou complementar. Primeiro eu vou falar do Real Maternidade, que foi o que aconteceu logo mas depois. O que é tenso no Real Maternidade? Eu ouvi tu falar que é tenso pra ti. Eu quero saber o que é tenso pro Real Maternidade, pra gente saber. Não tava combinado. As pessoas não se assumirem enquanto elas são, sabe? Assim, eu tenho que ser o que é legal pra mim, você tem que fazer, você tem que ser o que é legal pra você. Aí fica uma superficialidade, todo mundo tem que seguir o padrão. Não, você tem que ser feliz do seu jeito, e o seu jeito é diferente do meu, e tá tudo certo. E tá tudo certo, e é isso. Apesar de ser. Justamente isso que a Lu falou, uma coisa importante, assim, as pessoas querem a superficialidade, e daí a gente vem num dos propósitos do nosso programa, que é tratar os assuntos de uma maneira mais profunda, mas na essência, porque no final das coisas, tudo que é tratado na essência, ele é mais tenso, porém no final fica sempre tudo certo, né? E Isso fica aí. leve, fica leve, né? Mas Lu, tu fez essa modificação incrível na tua carreira. Eu queria entender um pouquinho esse movimento, porque isso gerou dor. Imagino que sim, porque isso é também abrir mão. Sim. Né? A gente está escolhendo uma coisa e abrindo mão de outra, naturalmente. Exato. E quando eu decidi sair do meu trabalho e ficar mais com meu filho, eu achei que eu estava fazendo isso por ele. Aí o Henrique, eu tenho que ficar mais tempo com o Henrique. E depois eu percebi que eu estava fazendo isso por mim. Eu precisava me sentir mãe. Então eu acho que a gente tem que, falando em coisas que tá tudo certo, eu acho que a gente tem que pensar na gente primeiro. Porque uma mãe, quando ela tá abastecida, quando ela tá feliz, quando ela tá de bem com ela mesma, ela pode dar muito mais pro seu filho. E o que é mais importante, por tudo, pra família, e o que é mais importante parceiro, do né? que a quantidade, é a qualidade do tempo. E as pessoas, às vezes, misturam tudo isso, né? O que é mais importante é eu ter 15 minutos de qualidade com meu filho, de repente, sem o celular, do que ficar com ele 3 horas e não tá realmente E daí conectado. a gente entra num assunto bem intenso, que era hoje de tarde, quando o nosso amigo nos colocou e disse: Ju, larga o celular e dá atenção pra tua filha. Mas isso é importante, um né? desafio. É um desafio, né, É um Ju? desafio escolher esse caminho, desligar, né? A gente vinha difícil, conversando na antes verdade, dessa né? conversa. É difícil porque a gente, quando é mãe, quando está vivendo a maternidade, tudo é muito intenso.
né? O tempo do trabalho precisa ser intenso para ele acontecer. Imagino que qualquer pessoa que está assistindo a gente, de onde for, Entenda isso, né? entenda que a gente precisa, quando está no trabalho, quando está com o parceiro, com o marido, é curtir aquele momento, conseguir namorar, né? Ser mulher ali. E quando está com o filho, ser mãe e sentar no chão. Só que para fazer esse trânsito, a gente desliga. Quem está vivendo isso, eu tenho certeza que está. Mas a gente precisa desligar uma chave. Desliga uma chave, liga outra. E quando a gente larga o celular, que isso é uma questão super falada agora na mídia, isso está sendo discutido em tudo que é fórum, largar o celular e separar esses momentos não é fácil, porque no final das contas a gente é uma pessoa só. Exato. É uma linha muito tênue. Muito. Entre a mãe, entre a executiva, a esposa, a amiga. Então, assim, tu conseguir separar os papéis, eu acredito que seja isso. E daí hoje, quando eu ouvi de tarde, eu falei, Ju! Opa, que bom! E aí eu acho que é uma coisa assim que é companheirismo, é parceria, eu acho. Que é tipo, do teu companheiro que percebe, então vem cá, que tá no momento de dar atenção pra família, de dar atenção pra Antonella. Então eu acho que isso é importante, né, Lu? Não sei o que tu pensa. Eu acho que assim, tá tudo certo se eu tô com o celular e a filha tá ali 1 minuto, entendeu? Eu acho que a gente tem que se permitir também, não tem que se cobrar tanto. Tá a hora que eu tô aqui com ela, eu tô com ela. E tem outras horas que não tem jeito. Então, assim, a gente tem que viver bem também com isso. Não deu pra ser atenção plena o tempo inteiro. Não dá pra cobrar tanto. Entendeu? Sabe que a Ju me indicou uma pessoa que eu tenho conversado, ela me falou assim, a gente é o que a gente consegue ser naquele momento. Exato. E daí exatamente isso. Isso aí. Nesse momento, daqui a pouco, tu tá precisando ser a executiva que dá o retorno, que precisa, né, que precisa trabalhar um pouco a mais. Aí num segundo momento, só que tu tem que ter o equilíbrio, era que a gente falava muito sobre isso. Eu tenho uma curiosidade em cima disso, é como é que a gente constrói, tá se falando muito, Lu, eu não sei como é que tu trabalha isso, tanto na tua escolha quanto no projeto, da maternidade que a gente carrega na gente, né? A maternidade é uma coisa que a gente precisa construir dentro do filho, porque a gente não consegue acompanhar ele o tempo todo, correto? Então, eu acho que a gente tem sucesso como mãe quando a gente consegue estar presente mesmo na ausência, mesmo no celular ou trabalhando, que a criança sinta realmente que ela está travestida de mãe, ou com a mãe interna, enfim, né? Com isso muito forte. Como é que é isso? Porque ao mesmo tempo que tu fizeste a escolha de sair do negócio como executivo e entrar na maternidade das empresas, tu também te ausenta e te envolve num mergulho profundo nesse projeto. Como é que é isso com o Henrique? Como é que isso funciona pra ti? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por exemplo, eu falo muito com o Henrique, eu mostro o meu trabalho para ele. Ele acha importante, sabe? Ele participa. Ele fala, nossa, que legal, mãe. Eu vi isso, eu gostei. Eu falo, a mamãe tá saindo, a mamãe vai viajar. Eu vou falar para umas pessoas, vai ser muito legal. A gente vai passar essa mensagem. E ele acompanha isso. Eu vejo que ele fica orgulhoso. Na verdade, né? Esse propósito, ele não é só da Lu. Ele é da Lu, é do marido dela, é do Henrique. E isso acaba a gente vai sendo solidificando a longo prazo. Uma escolha de família. E tem uma pesquisa de Harvard que ela fala o seguinte, que filhos de mães que trabalham são tão felizes quanto filhos de mães que ficam em casa. Olha aí. Então, assim, independente da escolha, cada um é livre para fazer a sua escolha, mas independente da escolha, tá tudo certo no final. Cada minuto que passa dessa entrevista, eu fico mais à vontade. Você sabe qual é a minha realidade, eu fico mais à vontade. E, inclusive, as mães com carreiras, elas dão bons exemplos. As meninas, filhas de mães com carreiras, na pesquisa, conseguem cargos de gestão, cargos de liderança. Mas eu nunca te contei essa história, então eu vou contar uma história, sabia? A minha mãe é separada do meu pai desde que eu tenho 5 anos. E a Karine tinha 13 e a Karen tinha 1. E tudo certo. Toda a vida minha mãe precisou trabalhar para que a gente conseguisse ter uma educação legal, ter coisas legais. Isso nunca me causou problema, porque justamente na qualidade, né? A gente não vem na quantidade de tempo, mas na qualidade. O exemplo é importante também, né? Eu acho que o exemplo é vital, assim. Eu acho que esse assunto, ele se alonga, ele vai se estender. E é um problema, porque a gente tem os blocos curtos e a gente vai ter que rapidinho já tá fazendo sinal pra encerrar esse primeiro bloco. Mas, e será que precisa? Precisa. Precisa. Então, Lu, assim, esse é só o primeiro bloco. Certo. A gente queria entender um pouco de ti, um pouco do início desse trabalho, de como tu te sente fazendo essas escolhas e apresentar um pouco para o público dessa forma, né, de lidar, que eu acho que isso é o grande barato. E eu queria chamar o seguinte, no próximo bloco a gente vai entender mais do projeto.
Eu quero entender esse projeto, porque esse projeto não é só para mães, não. É a gente verdade. tá falando de homens e mulheres. Opa, e a gente quer saber aleluia. melhor disso no próximo bloco. Então vamos lá? É tenso, mas Tá tudo certo. é isso aí. Beijo, gente. E agora eu quero falar com você, mãe, que teve os filhos e está querendo retomar a sua carreira. Então eu vou trazer algumas dicas para você poder abordar a maternidade de uma forma positiva no currículo ou numa entrevista de emprego, para você se sentir bem com a questão de ser mãe e ser uma profissional e voltar à sua carreira. A primeira coisa que a gente deve pensar é que a maternidade, além de nos tornar um ser humano mais empático, nos deixa também mais produtivas. Pensa bem, vamos fazer uma reflexão. Se você, antes dos filhos, quando você trabalhava, se você tinha 30 minutos, o que você fazia nesses 30 minutos? E agora, se você tem 30 minutos, você não coloca tudo que você tem que fazer nesse tempo? Então a maternidade nos deixa muito mais produtivas. Além disso, desenvolvem habilidades que podem ser transportadas também para a carreira. Algumas dessas habilidades: comunicação e oratória. A gente conta 1000 vezes a mesma história para as crianças, não é? A questão da motivação. O que faz uma mãe acordar no meio da noite para atender o filho? Motivação é muito importante. Gestão de recurso, gestão de crise. A gente desenvolve várias habilidades que a gente pode transportar também para a carreira. Isso é legal a gente colocar no currículo, essas habilidades que a maternidade desenvolve e como você se transformou depois que você foi mãe. realmaternidade.com.br/de volta ao trabalho tem todas essas dicas para te ensinar a tratar a maternidade como uma coisa muito positiva também para sua carreira. Dá uma olhada lá.